A paz do Senhor, amém? Vamos? Teve uma época que a gente trabalhava, estou acostumada, vamos nos colocar de pé para o louvor. Eu já ia mandar vocês levantarem para o louvor. Pedir a vocês. A gente trabalhava em células uma época numa igreja, lá tinha uma parte chamada quebra-gelo. Para descontrair, né, no iniciozinho. E o meu quebra-gelo que eu coloquei aqui foi que uns cultos desses passados aí eu não vim no domingo porque eu estava com pneumonia. E já chegou em casa e falou assim, eu falei, o que o Jorge pregou? Eu fiquei muito triste em casa, aquele dia que eu não pude estar aqui. Aí, você não acredita que ele pregou sobre Jonas, era sobre o que eu vou falar hoje. Eu falei, sério, Jardim, já, sério? Eu falei, meu Deus, Jardim. Aí eu falei, o que ele falou sobre Jonas? Aí ele falou só uma característica. Eu falei, não, para. Porque senão eu vou deixar me influenciar pelo que ele falou, naquilo que Deus tinha para falar com vocês sobre Jonas hoje. E pena que ele não está aqui, porque se eu falasse alguma coisa errada, ele poderia me corrigir, né? Mas depois ele vai ver a gravação. Amém? Amém? E quando eu pensei de falar de Jonas, um tempo atrás, eu ia ficar atenta só no capítulo 1, de quando Jonas foi dormir no fundo daquele barco, fugindo de uma missão, de um chamado que Deus tinha na vida dele. Mas aí eu peguei pneumonia naquela semana, eu me aprofundei mais na história de Jonas, eu falei, eu tenho que falar o livro todo de Jonas, porque tem muita lição aqui. Mas fiquem tranquilos que eu não vou ler 4 capítulos inteiros de Jonas. Mas se a minha mensagem hoje pode ter um título, é a misericórdia de Deus. Porque na história de Jonas, o profeta, é muita misericórdia que a gente vê sendo derramada, assim como é conosco hoje. Amém? Então, para a gente começar, resumindo quem era Jonas. Jonas era um profeta temente a Deus, extremamente fiel aos judeus, às suas raízes, à sua pátria e às suas próprias convicções, coisas que já estavam enraizadas ali nele desde que ele se entendia por ser alguém temente a Deus, mas também era muito fiel às certezas que ele tinha e ao que ele achava que era certo. E aí tudo ia bem na vida de Jonas, como tudo muitas das vezes vai bem na nossa vida na medida do possível, vai caminhando normal, até que num belo dia veio o chamado de Deus da parte de Jonas. E Deus falou para Jonas que ele teria que ir a Nínive, levar uma mensagem. Nínive era uma cidade, capital do Império Assírio, um povo cruel, forte inimigo de Israel. E a repulsa de Jonas por aquele povo já estava entranhada em seu coração, como se fosse algo natural, que nunca pudesse ser mudado. Então Jonas simplesmente fugiu. Quem é que nunca fugiu de um chamado de Deus, quando Deus nos pede para fazer algo, principalmente quando vai contra o que a gente acredita que está certo, como se a gente tivesse controle sobre o que Deus quer ou sobre o que Deus pensa a respeito dos outros. No capítulo 1, Jonas recebeu o chamado de Deus. E o chamado era que ele anunciasse a destruição de Nínive em 40 dias. Porque Nínive era uma cidade extremamente cruel, idólatra, e acontecia de lá tudo que você pode imaginar que entristece o coração de Deus. Aquilo subia aos olhos de Deus como uma afronta. E a afronta a Deus foi tão grande, a repulsa de Deus a todo aquele pecado, aquela imundícia, que ele determinou que ele iria destruir Nínive em 40 dias e pediu que Jonas fosse lá avisar. Ele não pediu nem que Jonas fosse lá, pede para ele se arrepender. Não, Jonas, vai lá, a minha mensagem é, em 40 dias vocês serão destruídos. Aí quando eu falei para Jair, o dia que eu ia pregar sobre Jonas, falei, por que Jonas não quis ir? Já acho que ele tinha medo, era um povo muito idólatra, mas quando eu fui lendo mais para frente, eu vi que não era só isso. O medo nem era tão forte, porque ele sabia que Deus seria com ele. Era mais o fato de não querer que aquele povo alcançasse a misericórdia de Deus, porque ele bem conhecia o Deus misericordioso que agia na vida dele. Resumo do capítulo 1, para a gente, claro que a gente não vai ler tudo. Jonas fugiu, pegou um navio em direção oposta, em direção à Espanha, Nínive ficava para o outro lado. E enfim, Deus manda uma tempestade para aquele navio que Jonas estava. O que Jonas foi fazer naquele navio? Dormir.
lá no fundo do navio. Os tripulantes lá que nem sabiam quem era Jonas, que era um homem que estava ali se escondendo, tentando se esconder de Deus, sofreram por algo que seria para trazer Jonas de volta, despertar Jonas daquele sono. A gente geralmente, quando quer fugir do chamado de Deus, a gente entra meio que assim no sono espiritual, não é assim? Por que acontece quando você está dormindo? Você não escuta, você não vê, você não faz nada. Você fica ali inerte, seu cérebro está descansando, você não faz nada. E Jonas foi dormir. E Deus sempre vai fazer uma tempestade ou algo na nossa vida, quando a gente fugir da vontade dele. Então ele mandou uma tempestade muito violenta. E aqueles homens buscaram lá os deuses deles, fizeram tudo o que eles podiam para ver por que estava vindo aquela tempestade. E finalmente descobriram que o culpado, digamos assim, era Jonas. Até que no versículo 12 do capítulo 1, Jonas viu que não tinha jeito e disse: me peguem, me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha causa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente foge de um chamado, de uma determinação do Senhor, e pessoas que estão à nossa volta pagam por essa decisão sem que tenham culpa de nada. E mais uma vez aqui, a misericórdia de Deus foi derramada sobre Jonas, que foi lançado ao mar, e também sobre a vida daqueles homens, né, que nada tinha a ver com a teimosia e a desobediência dele. Aí aqui, para descontrair um pouquinho, a Delita essa semana colocou lá no perfil do WhatsApp dela, como que é assim: as misericórdias de Deus se revelam quando Deus, ao invés de enviar um tubarão, envia uma baleia. Pergunte a Jonas, era o que estava lá no perfil da Delita. Ninguém sabe se foi o certo uma baleia ou um peixe muito grande. E ontem também, por acaso, a minha tia que veio aqui, a gente estava indo embora no carro, ela não sabia que eu ia pregar hoje, nem que era sobre Jonas. Ela foi dentro do carro contando uma historinha que a gente riu muito, né? Da minha prima, quando tinha minha priminha pequenininha, as duas iam na igreja e o pai da minha prima não era crente. Aí a menina chegava em casa, a Evelyn, e contava as histórias da escolinha da igreja. Aí contou para o pai dela a história de Jonas, que foi engolido por uma baleia, um peixe muito grande. Aí ele falava assim para minha tia, ele já é falecido: você está doida, você está levando essa menina para esse lugar? Esse povo doido está falando que o peixe engoliu um homem. Aí, olha o que é uma criança. A Evelyn virou para ele e falou assim: papai, minha tia falou que nunca mais se esqueceu. Se Deus quisesse, ele mandava uma sardinha engolir Jonas. Jonas ia caber dentro de uma sardinha. Mas o que Deus queria fazer, ele ia fazer, porque ele faz o que ele quer. Ela era pequenininha, gente. Ela devia ter uns 4, 5 anos. Então a gente tem que ter muitas das vezes, por isso que Deus manda a gente ser como criança. Então, prosseguindo aqui. Vamos lá. No capítulo 2, depois de Jonas ser jogado ao mar, e de Deus, assim, entre aspas, ter guardado ele lá no ventre do peixe, né? Deus falou: Jonas, guardar você aqui um pouquinho para você refletir. Quem é que já se sentiu assim? Guardado por Deus em algum lugar escuro, que não é bom de ficar, que dói, e que ali finalmente a gente vai clamar. O capítulo 2 tem 10 versículos. 9 versículos são uma oração que Jonas fez, clamando, se arrependendo, reconhecendo a grandeza de Deus, falando: eis-me aqui, Senhor, eu vou te obedecer. E lá no versículo 10, que é o final do capítulo 2, então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. A misericórdia de Deus aí mais uma vez. Capítulo 3. Capítulo 3 eu vou ler aqui para vocês, do 1 ao 4. Depois de Jonas ter sido vomitado na praia, tendo recebido misericórdia do Senhor pela segunda vez, aí já o versículo 1, capítulo 3, do 1 ao 4. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Eu falei aqui na mensagem, mas até aí ele não tinha falado bem a mensagem. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem era só essa frase. Do versículo
versículo 5 ao versículo 10 desse capítulo, aconteceu o que Jonas mais temia. Por que Jonas fugiu tanto? Aquele povo, ao receber aquela mensagem, se arrependeu grandemente. Se vestiu de pano de saco. Vai dizer, depois vocês lerem em casa todos os 4 capítulos, para vocês entenderem melhor. Se arrependeram, se vestiram de panos de saco, jejuaram, até os animais foram obrigados a jejuar. E lá no versículo 10 do capítulo 3, que é o último versículo desse capítulo, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia, não castigou a cidade como tinha dito que o faria. Ou seja, Deus teve misericórdia também de Nínive, mediante o arrependimento deles. E Jonas, ou seja, Jonas clamava por misericórdia, era atendido, mas não admitia o fato que Deus se compadecesse de seus inimigos. Alguém aqui se identifica? Eu me identifico muito, sabe? Às vezes a gente se acha tão justo, tão senhor de si, tão cheio de razão, e vê Deus abençoar alguém que nos fez tanto mal, ou que fez coisas tão terríveis, e a gente não consegue entender que a mesma misericórdia que está sobre a vida daquela pessoa é a mesma que está sobre a nossa. Mas Jonas ficou muito irado. Eu vou ler os versículos agora, passando para o capítulo 4, 1 e 2. Do Jonas revoltado, orgulhoso e dramático. Jonas era muito dramático. Quando eu li assim, eu cheguei a rir, para falar a verdade. Eu falei, meu Deus, como ele é dramático. Assim diz o versículo 1 do capítulo 4. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim, olha só. Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Falando para Deus. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. A raiva de Jonas era tanta que ele pediu pela morte. E essa não foi a única vez, nos 4 capítulos, que ele pediu pela morte. Vocês vão ver isso mais à frente. Aí no versículo 4, quando eu fiquei imaginando ali a voz de Jonas, de Deus falando com Jonas. Versículo 4 do capítulo 4. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, o Senhor estava muito manso com Jonas. Era quase como se fosse assim, falando com uma criança. Era quase como se Jonas estivesse deitado numa cama fazendo uma terapia. Tamanha mansidão. O mesmo Deus que lá atrás falou que ia destruir Nínive em 40 dias. Olha o que ele fala para Jonas. Eu só consigo imaginar Deus aqui muito manso. Jonas, você sabe que tem razão, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Era muita misericórdia, gente. Muita misericórdia. Aí Jonas saiu de Nínive e foi se assentar num lugar alto onde ele podia ver a cidade. Deus já tinha determinado que não ia destruir mais Nínive. E Deus pergunta se ele achava que ele estava na razão dele. É impressionante pensar em um Deus que iria destruir uma cidade inteira, que afogou egípcios no mar, todo mundo lembra, né? Morreu todo mundo. Se arrependeu do que ia fazer. Deus volta atrás das decisões dele. Quem disse que ele não volta? Mas quem somos nós para sugestionar alguma coisa para Deus? Do que ele deve fazer ou não? Era praticamente o que Jonas queria fazer. E ele continuou teimando com Deus. E Deus nunca vai se deixar ser sugestionado por nós. Ele faz o que quer, na hora que quer, e tem misericórdia ou destrói quem ele quer. Por muito menos, Deus destruiu Ananias e Safira. Não precisa abrir, mas lá em Atos 5, vocês devem conhecer a história deles. Naquela época, no início da igreja de Atos, era comum as pessoas venderem suas propriedades para abençoar quem mais precisava. E Ananias e Safira venderam a propriedade, se chegaram diante dos sacerdotes e mentiram, com uma parte apenas, dizendo que aquele era o valor total do que eles tinham vendido.
Mas o Espírito Santo e Deus conhecia, sabia que era uma mentira. E aquilo, assim, acho que entristeceu tanto a Deus que Ananias caiu morto. Por quê? Não foi transparente. Em seguida veio a esposa, Safira, confirmou a mentira do marido, caiu morta. Então o que eu vejo aqui? Por que tanta paciência de Deus com Jonas? Por causa da transparência. Embora irado, com muita raiva, ele era muito sincero diante de Deus, o que não aconteceu com Ananias e Safira. Então seja transparente com o Senhor. Amém? Aí Jonas saiu da cidade, sentou lá no alto, lá de longe, com alguma esperança ainda, eu acho, de achando que Deus ia voltar atrás e ia acabar com tudo. A lição de Deus. Deus usou aqui uma lição. Eu vou resumir aqui, que eu resumi os versículos com a minha palavra. Deus fez crescer sobre ele, onde ele estava sentado, com esperanças de que o fogo descesse do céu, né? Fez crescer sobre Jonas uma planta, para fazer sombra e lhe trazer mais conforto. Olha que misericórdia. E Jonas ficou muito feliz com aquela sombra. Mas no dia seguinte, por ordem de Deus, uma praga atacou a planta e ela se secou. Acabou a sombra. Aí o Jonas irado de novo, muita raiva. Aí, além do sol que já estava queimando a cabeça de Jonas, Deus mandou um vento quente. Já viu o ventilador quando está ligado no verão, que em vez de soltar vento frio, solta vento quente? Só que eu penso que foi assim, mas muito pior, né? E aquele vento quente, aquele sol quase fez ele desmaiar. E Jonas mais uma vez clamou pela morte. Aí vem Deus, lá no versículo 9 do capítulo 4, diz assim para Jonas: Jonas, não está aqui meu filho, mas eu imagino, Jonas, meu filho, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão. Olha só, gente, a dureza do coração, mas muito transparente. É claro que eu tenho razão de estar com tanta raiva, que quero até morrer. Pediu pela morte pela terceira vez, ou quarta, se eu não me engano. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você, Jonas, nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Versículo 11. Eu vou ler em outra versão que eu copiei da outra Bíblia. Versículo 11 diz assim: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais? Ele pergunta para Jonas. Quando eu li isso aqui, você imagina uma pessoa que não sabe discernir o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. É o mundo hoje, gente. É o pessoal que está caminhando para o inferno, que não sabe nem aonde está andando. E Jonas queria que o fogo lambesse aquele povo todo, se esquecendo da misericórdia de Deus na vida dele. E há tempos atrás a Gleice trouxe aqui numa reunião de mulheres, uma irmã, a Meire, que ela pregou pra gente sobre o feminismo, né? E eu achei assim de uma sabedoria enorme, que ela falou tudo sobre o feminismo, com muita profundidade, se informou, estudou, mas em nenhum momento eu vi a Meire trazer palavras de maldição sobre as feministas. Ela trouxe aquilo como um alerta para nós mulheres, porque infelizmente às vezes acontece dentro da igreja esse tipo de movimento. Aquilo acontece tanto no mundo, no cotidiano, nas redes sociais, que a gente vai absorvendo aquilo ali. Mas a Mary foi muito sábia e muito usada por Deus em não amaldiçoar esse movimento. Só que tudo tem um limite, tudo tem que ter um equilíbrio. A gente está vendo tanta coisa aí nesse governo, aí, nesse mundo, e às vezes a gente sente tanta raiva, que aí já passa do que é aceitável diante de Deus. Já é uma raiva que se torna ódio, e o ódio e o evangelho não caminham juntos. E a Mary fez isso naquele dia. Ela falou, ela nos alertou, mas ela não se irou, com muita sabedoria, ela abençoou. E eu tenho uma conhecida que era feminista, e algumas pessoas que eu conheço, inclusive familiar meu, estão andando com elas, e elas vêm com umas ideias assim muito loucas, sabe, às vezes. Eu já estava chegando num ponto que eu não estava mais aguentando nem ouvir o nome delas.
E aquilo estava virando ira dentro de mim, raiva, tipo Jonas assim. E eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E quando eu li isso aqui, Deus me deu essa palavra, isso aqui caiu como uma ficha para mim. E aquele sentimento, aquela ira, aquela raiva mudou. E eu percebi que a gente tem que ter paciência. E que eu tenho que aprender a exercer misericórdia na vida delas. Como Deus exerce misericórdia comigo todo dia. Tem um versículo lá na palavra que eu não sei onde está, mas todo mundo conhece. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O dia de hoje tem muita coisa. Então a história de Jonas tem muito a nos ensinar. Que a gente entenda que as misericórdias dele são para todos. Até o último suspiro de vida de cada um. Não é só para nós. E o que Deus espera de nós é que sejamos misericordiosos. E não crentes que acham que têm o direito de decretar juízo sobre os outros. Nosso papel é amar como Ele nos amou. A canção que a Grace gosta, né? Eu até lembrei dela na hora. O nosso papel é amar como Ele nos amou. Amar com misericórdia. Jonas achava que tinha controle sobre as decisões de Deus. Eu não tenho. Você não tem. A palavra que ontem da irmã da Grace foi lá no controle. Isso aqui é um controle de televisão, né? Por exemplo. É um controle que a gente quer segurar o tempo todo. Era Jonas querendo controlar Deus. E é a gente hoje em dia querendo controlar Deus em algumas coisas. Não. Ele vai fazer o que Ele quer, na hora que Ele quiser. E quem somos nós para sugerir alguma coisa para Ele? E antes que a raiva e a amargura que a gente sente nos faça desejar a morte, vamos soltar esse controle que a gente tenta segurar o tempo todo. Entregar tudo a Deus, confiar e exercitar a compaixão e a misericórdia. Tem um ditado popular aí, para encerrar, que não é um ditado, mas é uma, como que diz? Um dialeto, uma coisa que muita gente fala. Ai, fulano fez uma coisa que eu quase morri de raiva. Quem já me falou isso? Ou já ouviu alguém falando disso? Talvez tenham tirado isso do livro de Jonas, porque ele sentiu tanta raiva e tanta vontade de morrer. Agora, muito cuidado com esse sentimento no seu coração criando raiz. Com essa amargura no seu coração e no meu criando raiz. Isso pode trazer depressão e o desejo de desejar a morte. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. E eu vou passar a palavra para o Jacques. Deus abençoe vocês.